Aguardando o início da gravação. Atenção. Muito bem, boa tarde, bem-vindos, bem-vindas. É sempre uma alegria estar com vocês. Estou num ambiente diferente que hoje, que deu um estrago ali no meu escritório, está chovendo, minha caixa d'água estourou. Está chovendo. Isso, filho. Não, tá alagado. Não, filho. Está alagado. Ah, tá tudo alagado, obrigado. Desculpa aí, pessoal. Todo mundo tá falando. Agora ela falou oi pra você, Pedro. Não precisa responder não, filho. Vai lá assistir. Tchau. Tchau, isso, tchau. Agora vai. Bom, gente, é o seguinte. Queria dizer para vocês, tem 2 recados importantes. Primeiro, número 1, nossa avaliação. Sexta-feira eu vou liberar para vocês a avaliação do segundo bloco. Se quiser chamar de segundo bimestre, pode chamar de segundo bimestre, mas nós estamos com o curso condensado, né? Então vocês sabem que, infelizmente, acabamos agora a segunda semana de dezembro. Já estou com saudades, infelizmente, vamos ficar só no remoto mesmo. Mas vou reprovar todo mundo para a gente ter aula no presencial ano que vem, tá bom? É uma semana, Mel. Então vou fazer aquele esquema de uma atividade, que é só de múltipla escolha, e depois outra avaliação, que é de fazer as contas, obviamente, né? E lembrando que nessa sexta-feira a gente tem a reposição do dia 26 de outubro, 4h30 às 6h30. Beleza? São esses 2 recados. Dúvidas? Não? Então, vou apresentar minha tela aqui e partir para a nossa aula, que demos uma atrasada aqui hoje, hein? Tá, beleza? Então, vamos lá. Estou compartilhando minha tela com vocês. Vai aparecer aí na tela de vocês o slide da segunda lei da termodinâmica, certo? Tá aparecendo aí? Sim. Tá sim. Obrigado, vocês estão vendo como é que tá hoje aqui, né? Legal, gente. Então é o seguinte, bom, nós nos preparamos, nós estamos há 2, 3 semanas nos preparando para chegar nessa segunda lei, nas leis da termodinâmica, né? Passamos por ela, e a gente tem uma ideia fundamental. A ideia fundamental é a ideia de como que o gás pode converter energia, calor em trabalho, tá? Essa ideia que está aqui, ó, isso aqui é a base de tudo que a gente está falando, não é? É uma ideia simples, né? Mas, como eu disse, não despreza as coisas simples, mas é uma ideia brilhante e fundamental e que mudou para sempre o mundo, né? Porque você pode fornecer calor para um sistema e ele te devolver energia mecânica. Se você não conseguiu perceber ainda, tá aqui, ó. Você tem um gás, uma das paredes é móvel, como um êmbolo, ou como um pistão do carro, que está lá no primeiro slide, a gente já vai ver. Se o gás se expandir, ele vai mover esse êmbolo, então ele está gerando movimento, ele está gerando trabalho, energia útil, energia que pode mover o mundo. Por que essa ideia é brilhante? Porque o calor, até então, ele só servia para aquecer, não servia para mais nada, vamos dizer assim, entre aspas, né? E com isso aqui a gente conseguiu fazer a energia térmica, o calor, virar trabalho. E isso mudou para sempre o mundo. Mudou para sempre o mundo, porque isso é o que preconiza a Revolução Industrial. A física muda para sempre o mundo, o tempo todo, não é? A grande ciência. Bom, gente, a gente viu, então, na aula da semana passada, na primeira lei da termodinâmica, né? ΔU é igual calor menos trabalho. Entenda-se ΔU como energia armazenada. Tá? E lá, quando nós estudamos semana passada, eu já pincelei algumas coisas no seguinte sentido. A gente não consegue, em uma máquina térmica, fazer com que todo o calor vire trabalho. A gente sempre vai gerar um pouquinho de aquecimento. Certo? Sempre vai gerar um pouquinho de aquecimento. Então, a gente nunca conseguiria fazer uma transformação isotérmica. Lembra que eu falei isso para vocês? Em uma máquina térmica, ou seja, em um motor. Eu nunca consigo fazer uma máquina, um motor que não esquente. Por isso eu não consigo fazer um motor que converta 100% do calor que recebe em trabalho, em energia útil. Aqui está o coração da segunda lei da termodinâmica. Tá certo?
Bom, deixa eu dar uma voltada aqui para a gente não perder nada. Aqui tem uma discussão sobre o que são os 1.0, 1.4, 1.8 do motor dos carros. A gente vai entender muito bem isso na próxima aula, quando a gente falar dos motores especificamente. O que são essas coisas e por que eles são, na prática, uma forma de medir a potência de um carro. Essas medidas 1.6, se você não sabe, é 1.6 centímetros cúbicos ou 1.6 não, 1.600. Um carro 1.6 significa que ele vem de 1.6 porque ele tem cerca de 1.600 centímetros cúbicos ou 1.600 ml, tá? Ou 1,6 litros, né? Antigamente a gente falava assim, qual é a litragem do motor? É isso, tá? Mas litragem do que, professor? Litragem do tamanho das câmaras de combustão do pistão do carro, que é uma representação disso que nós vimos aqui, ó. Tá? Um gás preso num êmbolo, no caso o êmbolo é o pistão do carro, certo? Então por que isso mede a potência do carro? Porque quanto maior for esse pistão aqui, tá? mais combustível e ar eu consigo colocar ali dentro para explodir e maior vai ser a quantidade de energia liberada. Tá? Então se você tem, por exemplo, em geral, a maioria dos carros são 4 cilindros. Hoje tem bastante motores modernos saindo com 3 cilindros, né? Então, por exemplo, se você tem um carro com 4 cilindros, a soma desses 4 cilindros, se você somar o volume desses 4 cilindros e o carro for 1.6, vai dar 1.600 ml ou 1.600 centímetros cúbicos. Se ele for 1.0, você somar os 4, vai dar 1 litro. É assim por diante. Se o carro for 2.0, você somar o volume dos 4 pistões da câmara, né? Onde acontece a queima lá dentro do pistão, chamado de câmara de combustão, vai dar, então, 2 litros. É isso. Tá? Então, isso é uma forma, ele não é necessariamente a potência do carro, mas é uma forma de medir a potência, porque quanto mais combustível você pôr lá dentro, mais ele vai explodir, tá? Então, a gente vai também detalhar isso na próxima aula. Só uma observação, antes que eu esqueça, né? Não sei se eu vou lembrar disso ano que vem. Da onde vem o termo cilindradas, é disso aí, né? Porque é o volume dos cilindros, e alguns abreviam, então, esse 1.600 centímetros cúbicos como cc, né? Então, daí, cilindradas, né? E as motos, em geral, as motos menores, elas são 125 cilindradas, 150 cilindradas, né? O que é isso? Eles têm, né, uma moto de 125, normalmente a moto tem um pistão só, né? Cabe ali, o volume daquele pistão é 125 ml. Se for 150, o volume é 150, entendeu? Então, é isso que são as cilindradas, tá? Então, para a gente não deixar passar esses slides que aqui estão, depois você pode ler isso aqui, mas, como eu disse, a gente vai abordar isso melhor na próxima aula, onde a gente vai estudar os motores, especificamente a combustão interna, e as máquinas térmicas dos refrigeradores, especificamente. Bom, voltando para a segunda lei da termodinâmica, então, como eu disse, o que ela vai tratar é justamente da impossibilidade de uma máquina térmica converter todo o calor em trabalho, tá? Converter todo o calor em trabalho. Antes disso, então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir o que é uma máquina térmica. Máquina térmica é todo o sistema capaz de converter calor em trabalho, tá? Essa é a definição de máquina térmica, né? Então, é um sistema que recebe energia térmica na forma de calor e converte isso para trabalho. E, única e exclusivamente, energia térmica na forma de calor. Há um motor elétrico que converte energia elétrica em trabalho, não é uma máquina térmica, ok? Não é uma máquina térmica. Certo? Roberto? Bom, então, uma máquina térmica, ela vai funcionar como? Bom, perder para ganhar é o título aqui. O que acontece? Na aula da semana passada, nós falamos um pouco a respeito de que as máquinas elas vão operar em ciclos. Né? Por quê? Pensa então no motor de um carro, já que é o nosso... Está em voga, que está em alta. O motor, ele não vai fazer um único ciclo, né? Colocou o combustível dentro do pistão, da câmara do pistão, queimou, explodiu, pronto, acabou.
quando troca o motor? Ele tem que operar em ciclos. Para que isso ocorra, operar em ciclos é você, no final do ciclo, você está no mesmo ponto que no início. Tá? Daí vem aquela história do motor a 4 tempos. Então, a gente vai estudar isso semana que vem. Motor a 4 tempos. Qual é o primeiro, segundo, terceiro, quarto? No último tempo, ele tem que voltar no primeiro estágio que ele estava de pressão, volume e temperatura. Já que a gente está sempre falando de gás, né? Então, é o que define um gás, pressão, volume e temperatura. Então, dentro da máquina térmica, qual é o artifício que ela usa para voltar no seu estado inicial do ciclo? Como vocês sabem, a máquina térmica ela vai receber calor de uma fonte quente, que nessa figura aqui é bizarramente representada por uma vela, né? Então, é a nossa fonte quente. Tá? Tá ali doando calor para o sistema. Então, eu vou chamar isso de FQ, tá bom? Aí ele expande, realiza calor, realiza trabalho, perdão, moveu o bloco. Lindo, maravilhoso, mudamos o mundo, uau! Agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa voltar no início. Então, eu preciso ter uma fonte fria. O que é uma fonte fria? É um sistema, é uma parte, né, no qual a máquina térmica vai estar conectada de alguma forma, ou vai estar em contato de alguma forma, que vai ter uma temperatura menor do que ela, para que ela possa doar para essa fonte todo o calor que ela não converteu em trabalho. Então a gente já sabe, né, que não dá, a máquina nunca vai converter todo o calor que ela ganha em trabalho. Então ela vai pegar parte desse calor. Ela não pode virar ΔU. Olha aqui a primeira lei da termo. Esse calor que ela ganha e ela não converte em trabalho, eu não posso fazer ela virar ΔU. Porque eu não posso aquecer. Por que eu não posso aquecer? Quer dizer, eu até vou aquecer, né? Mas por que eu preciso me libertar desse calor? Porque eu preciso voltar no mesmo estágio que eu estava antes. Eu preciso voltar na mesma temperatura que eu estava antes. Então, esse calor, todo o calor que ela não conseguiu virar de trabalho, ela precisa doar. Como é que eu vou fazer para ela doar? Simples, é só colocar em contato com algo que está mais frio que ela. Ou seja, aquilo que a gente vai chamar de fonte fria. Entenda-se por fonte fria algo que tem temperatura menor que a fonte, que a máquina térmica. Por exemplo, do motor do carro. Quem é a fonte fria ali? É o ar que está ao seu redor, está liberando calor para o ar. Ah, tá 30 graus, então agora o ar não é mais uma fonte fria, porque tá 30 graus é calor para caramba. Não, calma. Chama-se fonte fria porque ela está mais frio do que a máquina. Assim como a fonte quente, normalmente ela é bem mais quente, né? Mas a fonte quente ela só tem que estar mais quente que a máquina, simples assim. Tá certo? Ah. Então, a máquina térmica vai operar, toda máquina térmica vai operar assim, né? Para que ela consiga operar em ciclos. Então, ela vai operar entre duas fontes térmicas. Ou a gente vai dizer também que ela vai operar entre duas temperaturas, né? Uma temperatura maior, que, claro, é a temperatura da fonte TQ, temperatura da fonte quente, e uma temperatura menor, que, claro, é a temperatura da fonte fria. Isso, Pedro, da fonte fria. Ah, o Pedro já entendeu aí, vocês estão perdendo, hein? Beleza? Ótimo, então. Então, com isso, a gente chega na segunda lei da termodinâmica. Cara, a segunda lei da termodinâmica é extremamente simples, mas é extremamente profundo isso aqui, tá? É extremamente profundo. Tem muita coisa por trás. A gente vai ver que essa lei pode ser enunciada de várias formas. Inclusive, daqui 2 aulas, quando nós formos estudar, finalizar a termodinâmica, estudando as ideias de início e fim do universo, com foco da termodinâmica, com o olhar da termodinâmica, a gente vai ver que a segunda lei da termodinâmica ela está relacionada com o início e com o fim do universo. Tá? E isso, e essa explicação... Você não quer encher a garrafa de água? Pode encher para mim, filho, obrigado. Sem se molhar, por favor. E isso está relacionado com o quê? Com propriedades que surgem da mecânica estatística, da física moderna, ou seja, do que há de mais complexo dentro da física. Obrigado, filho. Obrigado, filho. Tá?
Agora, isso não quer dizer que a gente vai estudar a mecânica estatística, nem a física moderna, e também não quer dizer que a gente não vai conseguir entender o que diz a segunda lei da termodinâmica, porque, na verdade, tudo que ela já disse, a gente já estudou, a gente já falou, semana passada já falou hoje, tá bom? Ó, tô fazendo um suspense aqui, mas tá aí, ó, o que diz a lei, segunda lei da termo? Tá aqui embaixo. Cadê o Giovanni, hein? Ó, que diz a segunda lei da termo? Termo é como os íntimos chamam a termodinâmica, né? A termo. O que ela diz? É impossível construir uma máquina que, operando em ciclos, retire calor de uma fonte e transforme integralmente em trabalho. Conseguiu entender isso? Posso dizer isso de uma forma mais simples ainda. É impossível construir uma máquina, toda máquina vai operar em ciclos, né? Então é impossível construir uma máquina térmica que retire calor e converta todo o calor em trabalho. Integralmente quer dizer isso. Converta 100% do calor em trabalho. Em outras palavras, não consigo construir um motor que não aqueça. Parte do calor sempre vira trabalho. Agora, por que isso sempre vira trabalho? Pois é. Essa pergunta é muito bonita, né? Perguntar o porquê. Mas é muito, muito profundo. Tá? Isso tem a ver com um conceito que nós vamos ver na próxima aula, chamado de entropia. Tá? Entropia, que determina o fim do universo para nós. O universo vai acabar por causa desse cara aí. Por que eu nunca consigo converter todo o calor em trabalho? Abrindo um parênteses aqui bem rapidinho, porque o calor ele é uma forma mais complexa de energia do que o trabalho. É uma forma mais desorganizada. Cuidado com essa palavra, tá? Não é bagunça. Não é isso que significa na física. É uma forma mais desorganizada de energia. É uma forma mais evoluída, vamos dizer assim, mais complexa de energia. Então você nunca consegue pegar todo ele e voltar para trabalho. O contrário é possível. Converter 100% de um trabalho, de um certo trabalho, em calor é possível? É. Porque você está indo de um estado menos complexo para o mais complexo. Então dá para ir. Voltar não dá para voltar. Não totalmente. Assim é a nossa vida também. Sempre que você vai de algo mais complexo para de um menos complexo para o mais complexo, você não consegue mais voltar como era. Pode voltar parcialmente. E, cara, isso aqui define um sentido de passagem do tempo. Cara, é brilhante. É um processo que é irreversível. Quase todos os processos na natureza são reversíveis, mas este é irreversível. Eu não consigo pegar calor e fazer todo ele virar trabalho. E se ele é irreversível, então tem um sentido da passagem do tempo. Então tem um sentido para a vida. Então tem um sentido do nascer, viver e morrer. Então quer dizer que essa vida nossa, esse nosso universo, teve um início. E se teve um início, vai ter um fim. Tá vendo? É muito profundo o que diz a segunda lei da termodinâmica. Mas é simples. Não posso converter 100% numa máquina térmica 100% do calor em trabalho. Essa é uma das várias formas de enunciar a segunda lei da termodinâmica. A gente vai ver outras daqui a pouco, quando a gente estudar um carinha chamado rendimento. Aqui em cima, meus amores, eu tenho o diagrama de uma máquina térmica, né? Aquele diagrama de blocos. Do que eu preciso ter numa máquina térmica? Uma fonte fria, uma fonte quente, a própria máquina, que vai liberar calor para o sistema. Então, ó, a fonte quente, que tem uma temperatura TQ, né? Ele vai doar calor para a máquina. Esse que está aqui na figura como Q1, eu chamo de QQ, porque é mais fácil, né? QQ, calor da fonte quente. Então você vai ter que voltar para o diagrama para saber quem é Q1, quem que é o Q1, quem é o Q2. É QQ, calor da fonte quente. Vai para a máquina, essa máquina entrega trabalho, mas não consegue fazer todo o QQ virar trabalho. Então, parte do calor ela libera, ela ejeta, ela doa, ela cede, ela perde. Perde não é muito bom, né? O termo, mas ela, enfim, vocês entenderam. Para a fonte fria, que é o Q2, que eu chamo de QF, calor da fonte
fria. E mais uma equação aqui que concorre ao prêmio entre as equações mais óbvias do ano, que é o calor é a diferença entre o trabalho é a diferença entre o calor que ela ganhou menos o calor que ela doou. Tá? Óbvio. Trabalho é a diferença entre o calor que ela ganhou da fonte quente menos o calor que ela doou para a fonte fria. Tá? O que não foi para a fonte fria é porque virou trabalho. Simples assim. E esta equação é a equação de conservação de energia. É a mesma equação da primeira lei da termo. Por quê? Porque este calor que foi para a fonte fria, você pode entender como ΔU. Como se fosse o ΔU, né? No caso da primeira lei, só fazendo uma observação, no caso da primeira lei, o calor que não virava trabalho, virava ΔU, que era aquecimento interno, né? Então ele virava energia, aumentava a energia interna do corpo, né? Tá? Aqui a gente entende que a máquina não vai aumentar, ela até vai aumentar, mas ela vai ter que liberar isso depois. Então a gente chama de calor que vai para a fonte fria, que é o liberado. Mas tirando o outro, a mesma coisa da primeira lei da termo. Ó. Calor que ganha, menos o que vira aquecimento é trabalho. Só está invertido os termos ali. Mas é a primeira lei da termodinâmica, né? Dentro da segunda lei da termodinâmica, da explicação do funcionamento de uma máquina térmica. Tudo bem? Gente, se vocês quiserem falar, comentar aí, vão falando. Tá? Bom, se a gente não pode criar uma máquina que converta 100% do calor em trabalho, certo? Não consegue. Mas tem uma forma de medir o quão boa é uma máquina, se tem uma forma de medir o quão boa é uma máquina, é através dessa grandeza que nós chamamos de rendimento de máquina térmica. O que é o rendimento? É o quão boa ela é, né? O rendimento acadêmico de não sei quem, o rendimento de um certo funcionário, é quanto que ele consegue produzir a partir daquilo que ele ganha. Se eu estou falando de uma máquina térmica, rendimento dela é quanto de trabalho ela consegue gerar a partir do calor que ela ganha da fonte quente, né? Tá? Então, essa grandeza rendimento é uma grandeza também muito, muito simples, que é só uma forma de medir a porcentagem do calor que ela ganha vira trabalho. Pedro, não grita não, por favor, tá? Fala baixinho. Bom, como é que eu calculo porcentagem? Por exemplo, turma TIF 2019, quantos por cento dos alunos são do sexo feminino? Eu vou pegar o número de alunos do sexo feminino e dividir pelo total de alunos na turma. Certo? Então, como é que eu calculo o percentual de calor convertido em trabalho? Tá aí, ó. Eu vou pegar o trabalho e dividir pelo quanto de calor ele ganhou. Simples. Vai dar um decimal, que se eu multiplicar por 100, eu tenho porcentagem. É um decimal que representa porcentagem. Porcentagem é uma divisão. Essa letra que representa o rendimento, a letra grega ni, é a porcentagem. Ela não vai, quando fizer a divisão, ela vai dar o decimal referente à porcentagem, né? Mas é a porcentagem do calor que veio da fonte quente vira trabalho. Entenderam? Ficou meio ruim aqui, né? Porcentagem do calor da fonte quente que vira trabalho. É isso. É simplesmente isso. E aí a gente tem, então, uma outra forma de enunciar a segunda lei da termodinâmica, que é dizer, é impossível criar uma máquina com rendimento 100%. O rendimento de uma máquina térmica vai ser sempre menor, o NI de qualquer máquina térmica vai ser sempre menor que 100%. O que seria uma máquina de 100%? Uma máquina que não aquecesse, né? Todo o calor que ela ganha, ela converte em trabalho. Isso é impossível. Impossível, já explicamos por quê, né? Tá? Bom, eu acho que é isso. Acho que a gente pode aplicar aqui, né, no exercício número 1 essa equação. Vocês vão ver que essa equação também concorre à equação
ao título de equação mais fácil da história. Lembrando que é trabalho dividido pelo calor que ele ganha, tá bom? Qual é a função dele? Pegar calor da fonte quente e converter em trabalho. Então eu vou medir quanto de trabalho ele gerou a partir do calor que ele ganhou da fonte quente. Não vai me pôr a fonte fria ali, tudo bem? É isso, o rendimento é isso, é só uma porcentagem aí. Olha só o exemplo número 1, como é fácil. Uma máquina térmica retira a cada ciclo 10.000 calorias de uma fonte de energia térmica de uma fonte quente. Não precisava nem falar que era de uma fonte quente. Se ele retira, é da fonte quente. Tudo bem? E perde ou cede 6.000 calorias para a fonte fria. Pergunta, letra A, qual que é o trabalho? Gente do céu, isso aqui dá pra gente fazer, hein? Mentalmente, ela ganhou 10.000 calorias e no final sobrou 6.000 que ela despejou, que ela entregou, que ela cedeu para a fonte fria. Cadê os outros 4.000? Virou trabalho. É óbvio. Ganhou 10, devolveu 6 ao final do ciclo, 4.000 virou trabalho, claro. Tá? Bom, dá para a gente fazer isso usando as equações? Dá para a gente fazer isso sim, ó. Só a minha caneta de escrever aqui que a gente dá, ó. Letra A. A gente pode usar essa equação aqui, ó. O trabalho é a diferença do calor que vem da fonte quente menos o calor que é liberado para a fonte fria, tá? Certo? Ó, então, trabalho é 10.000 ele ganhou. 10.000 ele ganhou, menos 6.000 ele doou, devolveu para o universo. Então, quanto que ele converteu para trabalho? 4.000 calorias, né? Não precisamos converter para joule aqui, não precisa estar no SI, o exercício não pediu nada disso. Então tá aí, esse é o trabalho. E aí calcule o rendimento dessa máquina. Calcular o rendimento é quantos por cento vira trabalho para essa máquina. Ela ganhou 10, 4.000 virou trabalho. Tá óbvio para você que é 40%? Não. Não? Não? Não tá? Não tem problema, a gente pode fazer a conta aqui, ó. Sem problema nenhum, você vai ver que realmente essas continhas aqui estão concorrendo ao prêmio de contas mais fácil da história. Ah, na avaliação vai ter só isso aqui, né? É só isso aí. Agora, colocar a grandeza certa no lugar certo, né, é extremamente importante, né? Então, como é que eu calculo o rendimento de uma máquina? Quanto de trabalho dividido por quanto de calor ele ganhou. Quanto trabalho ele fez por quanto calor ele ganhou. 4.000 dividido por 10.000 é o mesmo que 4 dividido por 10, que é o mesmo que 0,4. Tá? Você pode apresentar a resposta sim. Agora, você precisa saber que esse é um decimal que representa 40%. Né? Então, o rendimento é 0,4. Você pode deixar assim, ou você pode escrever também que o rendimento é 40%. Tá? Aí a letra C vai perguntar assim, qual é o significado do resultado obtido no item anterior? O resultado, o rendimento de 0,4 ou 40%, significa que essa máquina converte 40% do calor que recebe em trabalho. Certo? É isso aí. Isso é o significado dessa grandeza. Tá? Então, veja, gente, como eu tenho dito para vocês há muito, muito tempo, né? Essas contas aqui são todas muito fáceis, né? Agora, interpretá-la, entendê-la, compreender, né, a profundidade dessas coisas é o mais importante, tá?
O exemplo 2 é uma tabelinha aqui, para nos ajudar a entender um pouquinho, ou aplicar a ideia. Ele vai falar assim, na primeira coluna deste quadro são colocados os rendimentos de algumas máquinas térmicas, preencha a segunda e a terceira coluna respondendo às solicitações feitas. Então, na primeira ali, ele fala assim, é uma máquina térmica, rendimento de uma máquina térmica 007. Significado desse rendimento. O significado disso é que ele vai converter 7%, né, 0,07, multiplica isso por 100 para vocês verem, dá 7, né? Então, é 7% do calor vira trabalho. Vou colocar a letra aqui, símbolo do trabalho. O rendimento referente a essa primeira coluna é possível? É possível ter uma máquina assim? É. A segunda lei da termodinâmica nos limita apenas a ter um rendimento menor que 100%. Não pode nem ser igual, tem que ser menor que 100%. 0,25 significa que 25% do calor vira trabalho. É possível ter uma máquina assim? Sim, é possível. Meu Deus. Sim, tá? O que é 1? 1 seria uma máquina que converteria 100% do calor em trabalho. É possível? Não. Não é. A segunda lei da termodinâmica nos limita. É impossível construir uma máquina que converta 100% do calor em trabalho. E um rendimento de 4 significaria 400% do calor viraria trabalho, mas também é uma máquina impossível, né, gente? Você daria 1000 joules para ela de calor, ela faria um trabalho de 4.000 joules, né? Seria lindo, né? Você ter uma máquina assim, você não tem. É impossível, né? Ela tiraria da onde esses outros 3.000 joules de energia, né? Seria uma violação da segunda lei da termodinâmica. Tá? Eu escrevi mais ou menos aqui para vocês nesse quadro, porque tem no outro slide o gabarito bonitinho aqui para vocês, tá bom? Exercício número 3, olha aí, ele é parecido com 1, só que agora ele inverteu, né? Ele deu o rendimento da máquina e não pediu o rendimento da máquina. Olha só, ele fala assim, uma máquina térmica possui um rendimento de 30%. Entenda e lembre-se, na equação do rendimento, trabalho dividido por calor que veio da fonte quente, eu vou obter o decimal e não a porcentagem, tá? Eu vou obter o decimal e não a porcentagem. Então, se eu tenho um rendimento em porcentagem, eu vou usar o seu decimal quando eu for colocar aqui na equação, porque a equação não trabalha com porcentagem. Quer dizer, tem livro que coloca um 100 multiplicando aqui, daí tudo bem, mas não é o caso desse que a gente está trabalhando aqui. Então, você precisa lembrar que um rendimento de 30%, eu preciso converter isso para o decimal, que é 0,3, né, gente? É óbvio que é 0,3? Não? Tá na dúvida, é só então pegar 30. O que é porcento? É dividir por 100. É 0,30. Certo? Bom, fechado esse parênteses. Então, uma máquina tem um rendimento de 30%. Admitindo que essa máquina receba 15.000 joules por ciclo. Letra A. Calcule, letra A, o trabalho realizado. O trabalho por ela realizada, Pedro Venâncio. Diminui aí, rapaz. Letra A. Letra A. Então, eu quero o trabalho. Eu quero o trabalho. Certo? Eu tenho o quê? O calor que veio da fonte quente. Olha, ele recebe. Se ele recebe isso na forma de calor, é calor na fonte quente. Certo? E eu tenho rendimento, que é 30%, mas que eu não vou usar como 30%. Eu vou usar o 0,3. Tá bom?
E vou agora aplicar, então, a equação do rendimento, que é trabalho dividido pelo calor da fonte quente. Pessoal, espera só um pouquinho. Só conversar com o voltando, então, bom, basta agora a gente, então, aplicar isso tudo na equação, tá? O Ni, aliás, gente, não é um N, viu? É uma letra grega chamada Ni, por isso que ela tem essa perna mais comprida aí. É um N mais metido, né? Porque é europeu, claro que vai ser mais metido, né? Então, o Ni é 0,3%. O trabalho é que eu quero. E o calor que ele ganhou é 15 mil joules. Que foi, meu filho? Lembra que na outra atividade você tinha falado do Ni? É, filho, é a mesma aula de hoje de manhã. Agora, por favor, conhecem o Ni. Certo, gente? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou isolar minha incógnita, que é o trabalho, e vou passar, então, esse 15 mil multiplicando, né? Porque a incógnita está dividida por ele. Para isolar a incógnita, eu vou mandar, então, o 15 mil para o outro lado, e o 0,3 fica dividido por 15 mil. 0,3 dividido por 15 mil, ó, a minha tática aqui, ó. O Enem está chegando aí, né? Ó. Não fala nisso que dá calafrio, né? Dá 4.500 joules. Aqui está em joule, porque estava em joule, a gente calculou em joule. No passado estava em caloria e não tem problema nenhum. Tá? Agora, se você entendeu qual é o conceito desse rendimento, você deve estar se perguntando se eu não poderia simplesmente fazer esse cálculo por porcentagem. Claro que pode, é a mesma coisa. Uma máquina de 30%, uma máquina de rendimento de 30%, quer dizer que todo o calor que ela recebe, 30% vira trabalho. Então, é só você pegar e calcular 30% de 15 mil. Certo? Agora, você sabe como é que calcula 30% de 15 mil? É só fazer isso aqui, ó. É multiplicar 15 mil por 0,3, gente. É só fazer isso. Só isso. Tá bom? É só isso. É um cálculo de porcentagem. Rendimento de 15%. É isso. Espera aí, só mais um minuto, gente. Muito bem. Tá? Então, claro. Muito pessimista essa lei. Por que, Jonatas? Não, cara, não é pessimista, não. É linda essa segunda lei da termo. Então, cara, é um cálculo de porcentagem. Quer calcular por porcentagem? Ah, o senhor não quer usar a lei do rendimento. Tudo bem, não tem problema nenhum. Pode fazer pela sua cabeça, não é obrigado, não. Olha o que pergunta a letra B. Qual a quantidade do calor perdida para a fonte fria? Lembra que perdido não é um termo bom, mas enfim, cedida, doada para a fonte fria. Você tem duas formas de calcular. Por quê? Porque é óbvio que esse calor, aqui, ó, letra... Peraí, deixa eu ver se eu não pulei um slide aqui. Esse calor, letra B, ele vai ser a diferença entre o que não virou trabalho, né? Como é que você calcula o calor doado para a fonte fria? Isola ele aqui, ó. Passa ele para cá, ele vai vir somando, então fica trabalho mais o que foi para a fonte fria, é igual calor que veio da fonte quente, ó. O que é isso aqui? Conservação de energia. Uma certa quantidade de energia foi doada e foi dividida entre 2. Agora isola o QF, só para tu ver. QF é o calor doado pela fonte quente menos o que virou trabalho, mas é óbvio. Então, se você tinha lá 15 mil joules e 4.500 virou trabalho, pega 15 mil menos 4.500, o resto foi para onde? O resto foi para onde?
Foi para a fonte fria. Tá? Então, você pode calcular, inclusive, por essa equação aqui, ó. Tudo bem? Pode vir aqui nessa equação, ó. Calor é... Eu não quero pensar uma nova equação, então parto da mesma equação, tá? Trabalho é o calor da fonte quente menos o que foi doado para a fonte fria. O trabalho foi 4.500 joules. O que veio da fonte quente é 15.000 joules menos o calor da fonte fria. Tá? Daqui, Pedro. Vou abrir um pacote de pão aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o que eu fiz ali em cima. Eu vou ter que isolar o calor da fonte fria. Tá? Vou ter que isolar o calor da fonte fria. Filho, pega uma faca grande e um prato para mim cortar para você. Então, eu vou mandar esse cara para cá, que vai somando, e o 4.500 vai para o outro lado dividindo. Então, como eu havia dito, vai ficar o calor que vai para a fonte fria. É o calor, vamos dizer assim, total, né? Que é o que veio da fonte quente, menos o que não virou trabalho. Quanto que dá isso? 10.500 joules. Agora, tinha outra forma de calcular isso? Tinha. Por porcentagem. Pega um prato, filho, aí do escorredor. Por porcentagem. Como é que eu poderia calcular o que não foi para a fonte fria? Alguém tem alguma ideia aí, ó? Não? Se o rendimento da máquina é 30%, quer dizer que 30% virou o quê? Trabalho. E os outros? Os outros são 70%, que foi para a fonte fria. Então, o que tu poderia fazer é calcular os outros 70%. Então, o que tu pode fazer para responder a letra B também, vamos colocar aqui um B', né? Um B2, é calcular 70% de 15.000. Como que você calcula 70% de 15.000? Você faz 0,7, que é o decimal correspondente a 70%, vezes 15.000. Adivinha quanto que dá isso? 10.500, é óbvio. É joules, né? Papai, não sei mais colocar o pão. Tudo bem, pode deixar aí, filho. Tá? É óbvio. Tá certo? Dá o mesmo valor, né? Tinha que dar, né? Calculou 70%, é o quê? É o QF. Por quê? Conservação de energia, né, amor? Está falando disso faz um tempão já, né? 30% virou trabalho, 70% virou aquecimento. Só que, diferente da semana passada, o aquecimento aqui é o aquecimento de uma fonte fria, não é o aquecimento da máquina, né? Ele é ejetado, esse calor excedente aqui. Beleza, Terezas? Tranquilos, Murilos? Certos, Robertos? Exercise number 4. Aqui já está no gabarito para vocês, mas é importante a gente... É número. Number é número. É forte. É, filho. Então, eu sei que inglês. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Letra A. Toda máquina térmica operando em ciclos possui rendimento de 100%. Nenhuma. Nenhuma possui. Nunca possuirá. Nunca atingirá. Tá? Não é só falso. É muito falso. Tá? Mais falso que nota de R$3. Mas é uma falciane. Letra B. Letra B. Máquinas térmicas convertem calor em trabalho. Verdade, verdade, verdade. E só calor, hein? Não pode ser outro tipo de energia. Rainha Cocó. Letra C. Letra C. Letra C. Máquinas térmicas convertem variadas formas de energia em trabalho. Mentira. Não. Tá? Como eu disse na questão anterior, é só calor. D. O rendimento de uma determinada máquina térmica é 0,1. Isso expressa que ela perde 10 para a fonte fria, apenas 10% da sua energia que recebe? Não. Se o rendimento é de 0,1, então quer dizer que 10% vira trabalho. E 90% vira calor que vai para a fonte fria. Letra E.
Se uma máquina realiza um trabalho de 5 e perde para a fonte fria 15 joules, conclui-se que ela recebeu 20? Sim. Tá? Aqui não tem mais aquela abertura que nós estudamos ano passado. Ela pode ganhar mais do que perder, ela pode perder mais do que ganhar. Não, isso não tem problema, tá? Aliás, lá na semana passada não tinha problema. Aqui não. Aqui é tudo medido, não vai nem sobrar em doar calor. Tá? Se ela fez um trabalho de 5 e doou 15, é porque ela recebeu exatamente 20, não tem sobras. Estamos agora falando de uma máquina térmica. Ok? Então, letra E está correta também. Ok? Muito bem, gente. Agora, eu preciso falar para vocês desse francês que não toma banho, até porque todo francês, nenhum francês toma banho, e até porque esse aqui viveu há muitos anos atrás, né? Não tomava mesmo. Nicolas Sadi Carnot. Por quê? Bom, a segunda lei ela vai falar para a gente da limitação do rendimento de uma máquina térmica. Nunca pode ser 100%. Agora, será que na prática eu tenho uma máquina que chegue perto de 100%? Adianto para vocês, não. Não tem. Pesquisem aí na internet, não agora, mas também se você não estiver fazendo nada, se você pesquisar agora, pode pesquisar também. Qual o rendimento do motor em geral dos carros? Vocês vão ver que a maior parte da energia gasta com a gasolina, que está beirando os R$7 aqui em Londrina, vira aquecimento, vai para a fonte fria. É jogada fora, vamos dizer assim. Tá? Não dá. Tá? Mas o que acontece? Esse francês cheiroso, talvez ele fosse cheiroso, né? Por isso que a França tem as melhores colônias, que não gostava de tomar banho. Ele propôs um experimento mental que determinaria o máximo rendimento possível para qualquer máquina térmica. Tá? Para qualquer máquina térmica. Então, o trabalho dele, publicado nesse livro, que está aqui, né, reflexões sobre as potências motrizes do fogo, sobre uma máquina próprias para desenvolver essa potência, né? Ele propôs esse experimento, então, e mostrou que, teoricamente, é o maior rendimento possível para uma máquina dado por essa equação aqui, que é o rendimento do ciclo de Carnot. É uma equação muito simples, ela tem uma beleza muito grande também, muito grande, embora seja muito simples. Não envolve calor, não envolve trabalho, só envolve as temperaturas das fontes frias, é verdade. Não depende do calor, só depende das temperaturas. Isso quer dizer que toda e qualquer máquina que opere entre duas dadas temperaturas iguais vão ter um rendimento máximo igual, que é o dado pelo ciclo de Carnot. Entendeu? Não? Quando a gente está falando de fontes de máquinas térmicas, elas operam entre duas fontes térmicas, ou seja, entre duas temperaturas diferentes. Esse rendimento o ciclo de Carnot, o rendimento do ciclo de Carnot, depende apenas dessa temperatura e de mais nada. Então, qualquer máquina que opere entre mesmo as duas temperaturas iguais, ou seja, a temperatura da fonte fria e da fonte quente é igual para qualquer máquina, se fosse, né, duas máquinas tivessem trabalhassem em temperaturas iguais, ele teria o mesmo rendimento máximo, rendimento dado pelo rendimento do ciclo de Carnot. Deixar aqui dentro. É interessante que é o seguinte, esse rendimento, acho que parece muita coisa para a cabeça de vocês, mas ele é um rendimento ideal. Ele, na prática, não pode ser atingido. Então, ele é um máximo inatingível. A gente vai fazer um exercício aqui que a gente vai tentar entender isso muito bem. Tá? Ele é um máximo inatingível. Então, você vai pegar duas máquinas operam entre 100 e 200 Kelvin. Joga na equação do ciclo de Carnot e você vai perceber que o rendimento deu 0,4, 40%.
Então, essa máquina, se for construída, qualquer máquina que opere entre 100 e 200 Kelvin, ela vai ter um rendimento menor que 40. O máximo que ela seria atingido seria 40. Mas é um máximo inatingível, entenderam? É um ideal utópico. Cheio de palavras bonitas, não é? É um ideal utópico, não pode ser atingido. Teoricamente, não teria limitação para essa máquina, desse exemplo que eu dei, ter um rendimento de 39,9999%, mas ela não pode chegar no 40%. Tá? Nunca na prática vai poder chegar no 40%. Bom, essa equação tem outra coisa belíssima também, que eu falo que a termodinâmica é maravilhosa, né? Essa equação também tem uma coisa belíssima, que ela limita para nós a impossibilidade de a gente alcançar o zero absoluto. Por quê? Porque se eu alcançasse o zero absoluto, lembra que o zero absoluto é 0 Kelvin, né? Então essas temperaturas tem que estar em Kelvin para serem usadas dentro do ciclo de Carnot. Então veja, se eu conseguisse atingir o 0 Kelvin, eu poderia ter uma máquina com um rendimento de 100% e eu violaria a segunda lei da termodinâmica. Olha que coisa maluca. Por quê? Quando que esse rendimento aqui pode dar 1 ou 100%? Quando essa fração for zero, concorda comigo? Se isso for zero, eu teria um rendimento de 100%. Não é? Porque 1 menos 0 daria 0. Quando que essa fração pode ser zero? O denominador nunca pode ser zero. Então, a única possibilidade para ela ser zero é se a temperatura da fonte fria fosse 0 Kelvin. Ou seja, o zero absoluto. Então, atingir o zero absoluto é violar a segunda lei da termodinâmica. Então, lá no começo do nosso curso, a gente falava, o zero absoluto não dá para atingir. Por quê? Porque ele é um estado de zero energia. E você resfria um corpo tirando a energia dele, com um corpo mais frio. Então você precisa ter atingido, é um paradoxo, né? Você precisa ter atingido o zero absoluto para poder atingir o zero absoluto. Aqui a gente tem uma outra limitação mais complexa, né? Então, lembrando que essa segunda lei da termodinâmica traz toda a mecânica estatística por detrás, né? Se eu atingir, eu não posso atingir o zero absoluto, porque eu violaria a segunda lei da termodinâmica, que poderia ter uma máquina com rendimento de 100%. Tá? Então, desculpa aqui se eu me empolguei demais, mas é uma pena se você não conseguir perceber como são interessantes essas coisas aqui. Ó, esse ciclo do tal francesinho aí, Carnot, ele é o que está aqui no desenho. Tá? Ele é composto por duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas, né? Uma expansão adiabática, uma compressão adiabática. Uma expansão isotérmica e uma compressão isotérmica. Tá? Então, aqui no exemplo número 5, é só para a gente identificar o ciclo, né? Conhecer melhor o ciclo e perceber o que está acontecendo com a temperatura e, por consequência, né? Já que as duas são ligadas, né? As duas últimas colunas aqui, com a variação da energia interna. Esse gráfico apresenta o ciclo de Carnot, com base nele preenche as células do quadro, colocando cada uma das palavras que se encontram nos parênteses imediatamente após a pergunta feita na primeira linha da coluna. Tá? Então, a transformação AB é uma expansão, uma compressão ou o volume não varia? Ó, foi de A para o B. O volume do ponto A é um VA. Olha o volume do ponto B aqui onde está. É menor, né? Então, é uma compressão. O volume diminuiu. Compressão. Só que ela é uma adiabática. Porque é a curva que está mais inclinada, né? Então, é a adiabática. Então, se ela é uma compressão adiabática, esse gás esquenta. Né? Vimos isso semana passada. Por quê? O que é uma transformação adiabática? Ele não troca calor. Então, ele não doa calor para ninguém. Mas ele recebe energia na forma de trabalho. Então, o que ele faz com essa energia? Vira ΔU. Então, a temperatura aumenta. Tá? Então, se a temperatura aumenta, claro, ΔU é positivo. Vamos ver o BC agora. BC é uma expansão, né? Ó. Porque olha aqui o volume do C é bem maior que o do B, né?
É uma expansão. Só que ela é uma expansão isotérmica. Deixa eu escrever aqui. Expansão. Tá difícil de escrever aqui, né? E ela é uma isotérmica. Tá? Agora, se você expande isotermicamente, o que acontece com a sua temperatura? Permanece constante, né? Então, não varia o ΔU. ΔU é 0. Não variou. Bom, agora, de C para D, aqui também é uma expansão. O D tem um volume um pouco maior que o do C e é uma expansão adiabática. Então, é o mesmo caso do aerosol lá. O que vai acontecer? Ele vai esfriar. Por quê? Porque ele realiza trabalho, porque ele se expande e não ganha calor de ninguém. Então, a temperatura diminui. Então, ΔU diminui. Tá? E depois ele vai de D para A, que é claramente uma compressão, o volume diminui, né? O volume de D é bem maior que o de A. E se ele é comprimido, mas ele é isotérmico, né? Então a temperatura isotérmico. Então a temperatura permanece constante. E o ΔU é 0. Então, aqui está destrinchado o ciclo de Carnot. Fica calmo que tem um gabarito dessa questão no próximo slide, né? Eu escrevi aí mal, estava difícil de escrever ali, espaço pequeno. Mas aqui a gente destrincha o que é o ciclo de Carnot, né? Esse ciclo composto por duas adiabáticas, duas isotérmicas, que dá o maior rendimento possível para uma máquina e é o limitante superior para qualquer máquina que opere entre duas temperaturas e não pode ser atingido na prática. Na prática vai estar sempre menor que esse valor. Tudo bem? Aqui está o gabarito dessa questão para vocês, se quiserem depois olhar. Tá? Bom, o que é interessante de perceber, que a gente vai trabalhar aqui na questão 6, ó, é que durante o ciclo, a temperatura aumenta quando ele foi comprimido, depois a temperatura diminui quando ele expandiu adiabaticamente, mas no fim do ciclo, ele volta ao mesmo ponto, o que quer dizer que para o ciclo todo não há variação de energia térmica. Tá? Então, ó, questão número 6. Toda transformação cíclica começa e termina no mesmo ponto, por isso as temperaturas iniciais e finais são iguais. Letra A, qual deve ser a variação de energia interna para o ciclo? ΔU 0. Agora, isso não quer dizer que durante o ciclo ele não aumenta e nem diminui sua temperatura, né? Como a gente vê aqui, por exemplo, quando ele é comprimido adiabaticamente, ele esquentou, depois ele se expande adiabaticamente e esfria. Então, durante o ciclo varia. É o que pergunta a letra B. Durante o ciclo, a energia permaneceu constante? Não. Ela variou. Tá? Bom, vamos pôr em prática agora a equação do rendimento do ciclo de Carnot. Tá? Estamos perto do fim e esse exercício é extremamente importante para nós. Tá? Determine, determinada, aliás, máquina térmica ideal. Então, é teórico, né? Não é real, não foi construída na prática. Opera entre duas temperaturas de 127 e menos 73 Celsius. Responda, qual é o máximo rendimento possível para esta máquina? Meu amor, quem determina o máximo rendimento possível para uma máquina é o ciclo de Nicolas Sadi-Carnot. Tá? Não é Carnot, não fala Carnot, né? Porque é francês. É Carnot. Carnot. O que? Carnot, Julot. Quando te perguntarem isso aqui, meu amor, ó, máximo rendimento, você vai vir para cá. Ciclo de Carnot. Lembrando que ele é um máximo rendimento possível para qualquer máquina que opere entre essas temperaturas, né? Aqui eu tenho uma máquina que está operando entre duas temperaturas, 127 Celsius e 73 Celsius. É óbvio que a de 127 é a temperatura da fonte quente. Como é que o senhor sabe, professor? Porque ela é mais quente que a de menos 73, né?
Né, meu amor? Ué. Certo? O máximo rendimento para essa máquina é definido pelo ciclo de Carnot. Então, eu jogar isso dentro dessa equação e calcular. Agora, lembre-se que essas temperaturas no ciclo de Carnot só podem estar em Kelvin. Tá? Só podem estar em Kelvin. Não pode estar em Celsius, nem em Fahrenheit. Porque senão você poderia ter o zero aqui, poderia ter uma máquina com rendimento maior, né? Ou com rendimento de 1. Ou poderia ter temperatura negativa, que daí zoou, né? Você pode ter uma máquina com rendimento maior que 100%. Temperatura só em Kelvin, ok? Então, vamos converter a temperatura da fonte quente para Kelvin e da fonte fria para Kelvin. Então, temperatura da fonte quente vai ser em Kelvin, vai ser a temperatura da fonte quente em Celsius mais 273. Tá? Então, temperatura da fonte quente em Kelvin, 127 mais 273. 400 Kelvin. Certo? Belezinha? Temperatura da fonte fria. Temperatura da fonte fria em Kelvin. É a temperatura da fonte fria em Celsius mais 273. A temperatura da fonte fria em Celsius é menos 73. Mais 273. Né? Eu devo 73, mas sobrou 200. 200 Kelvin. Pronto. Converti, tá? Para Kelvin. Agora eu posso aplicar, então, a equação do rendimento para o ciclo de Carnot. Tá? Então, deixa eu só estou tentando fazer uma coisa aqui. Aqui. Então, o rendimento máximo, ou o rendimento do ciclo de Carnot, é 1 sobre temperatura da fonte fria dividido por temperatura da fonte quente. Pelo amor de Deus, não vai me inverter isso, hein? Como a temperatura da fonte fria é sempre menor que da fonte quente, essa fração sempre vai dar um número menor que 1, e eu vou sempre ter, então, um rendimento menor que 100%. Né? Se tu inverte isso, tu viola a segunda lei da termo, né? Porque daí, se o de cima é maior, dá um número maior que 1, né? Dá um rendimento negativo, que não faria sentido também, né? Então, toma cuidado, cada coisinha no seu lugar. Então, o rendimento do ciclo de Carnot para essa máquina aí fica 1 menos temperatura da fonte fria 200, dividido por temperatura da fonte fria 400, posso cortar os zeros, né? Tá tranquilinho, ó. É 1 menos 2 dividido por 4. Claro que eu vou fazer a divisão primeiro, né? 2 dividido por 4 é 0,5, já que 2 é metade do 4. E 1 menos 0,5 é 0,5. Então, este é o rendimento dessa máquina aí. Ou, se preferir, 50%, né? O decimal 0,5 corresponde a um decimal de 50%. Beleza? Tudo isso é letra A. Letra B. Considerando que ela seja uma máquina real, qual seria o rendimento dela? Então, aí que tá. Aqui é para ver se tu entendeu mesmo a ideia do ciclo de Carnot. Calcular, você calculou certinho? Beleza, calculou. O que é o ciclo de Carnot? Qualquer máquina que operasse entre 200 Kelvin e 400 Kelvin teria o seu rendimento limitado a 50%. Qualquer uma. Você pode chamar quem você quiser para construir a máquina. Chama o Elon Musk, o Bill Gates e o Steve Jobs, que já morreu. Chama os 3. Vamos construir uma máquina térmica mais poderosa do mundo, mais perfeita do mundo, que opere entre 200 e 400 Kelvin. Teria um rendimento máximo de 50%. Independente do que para que seja a máquina, independente de quem fez a máquina, onde está a máquina, não importa. O rendimento máximo é dado pelo do ciclo de Carnot. Só que esse é um rendimento ideal, teórico. Se você for construir uma máquina que opere entre essas temperaturas, o rendimento vai ser sempre menor que aquele dado pelo do ciclo de Carnot.
Então, respondendo a letra B, considerando que ela seja uma máquina real, qual será o seu rendimento? Letra B. O rendimento dela vai ser menor que 50%. Se tu não entendeu isso aqui, ó, menor. Sempre. E não é menor igual, hein? Não pode ter o sinalzinho de igual aqui. Porque, na teoria, seria o máximo rendimento de 50%. Mas quando você vai construir, você nunca atinge aquele máximo do Carnot. Então, não pode ter o igual. Rendimento sempre menor. Tá? Eu vou fazer o exercício 8, aliás, 9 antes do 8. Não é para bagunçar a cabeça de vocês, não. É só porque o 9 trata justamente disso. É uma questão de vestibular, né? Bem simples, não tem conta nenhuma para fazer. E ele trata disso aí, ó. Cefet de Minas Gerais. Ele fala assim, um processo cíclico de Carnot possui um rendimento de 50%. Uma máquina real que opere sob as mesmas condições térmicas desse ciclo apresentará um rendimento térmico R, tal que aqui ele não usou NI, usou R, mas podia usar o que ele quiser. É o rendimento. Tá? Letra A, menor ou igual a 50%? Não. Não pode ser, não pode ter o igual. Igual a 50%? Não. Aí, se você não sabe o símbolo, esse símbolo aqui é maior, né? Maior. Resposta certa, letra D. Um rendimento menor que 50%. Que, inclusive, é o caso do exercício 7 que nós fizemos, né? Deu 50%, é o mesmo caso, inclusive. Tá? Menor. Ele, na prática, na realidade, no mundo real, tá? Ele não atingiria o do ciclo de Carnot. O do ciclo de Carnot seria o limite inatingível, mas é um limite que você não atinge. É um teto, né, que você não atinge. Como eu disse, na prática, você poderia... Não há limitação para você ter um rendimento de 49,999999999%. Não tem. Nada que diz não pode. Mas... 50, nunca. Tá? Espero que vocês tenham conseguido entender essas coisas aí do Carnot. Se você não entendeu, esse exercício vai te ajudar um pouquinho mais a fechar isso sobre rendimento de máquina térmica. Ela fala assim, ó, neste quadro são apresentadas 3 máquinas térmicas operando em ciclos entre fontes de calor nas temperaturas 500 e 300 Kelvin. A primeira máquina A, ela ganha da calor da fonte quente 10.000 e realiza um trabalho de 10.000. Bem estranho, né? Máquina B, ela ganha um calor de 12.000 e faz um trabalho de 6.000. Máquina C ganha um calor de 8.000 e faz um trabalho de 3.000. Essas máquinas térmicas são possíveis de serem construídas? Bom, se a gente não levar em conta o ciclo de Carnot, levar em conta só a segunda lei da termodinâmica, a primeira máquina já é descartada, porque se ela ganha calor de 10.000 e converte e faz um trabalho de 10.000, ela estaria tendo um rendimento de 100%. Impossível. Tá? Então, considerando a segunda lei da termodinâmica, dá para se construir uma máquina B e uma C, porque o rendimento é menor que 100%. Tá? Agora, como eu conheço as temperaturas, eu posso calcular o rendimento máximo para o ciclo de Carnot, né, o rendimento máximo do ciclo de Carnot, e ver se esse rendimento que eu vou calcular aqui, ó, Ni é 1 menos TF sobre TQ, é maior ou menor que o rendimento dessa máquina. Como é que eu calculo o rendimento de qualquer máquina? Rendimento é trabalho dividido pelo calor que veio da fonte quente, ué. Tá? Dessas duas máquinas aí. Então, eu vou calcular o rendimento
do ciclo de Carnot, e depois vou comparar com o rendimento dessas máquinas aqui, se estão dentro ou se estão fora. Tá certo? Então, a letra A a gente já descarta por completo, né? Então, vamos calcular o rendimento do ciclo de Carnot. Temos 8 minutos aí, tá? Vamos ver se a gente vai chegar até o fim, mas acho que vai dar sim. Se a gente passar um pouquinho do tempo, a gente põe a culpa na Sabrina. Calcular o rendimento. A Sabrina não está nem me ouvindo mesmo, né? Para Carnot, vamos colocar assim. Para Carnot. Tá? Então, o rendimento N é 1 menos temperatura da fonte fria dividido por temperatura da fonte quente. Ok? Tá. Então, vai ficar assim. Então, lembrando que as temperaturas são 300 e 500 Kelvin. Então, claro que o 300 é a temperatura da fonte fria, 300 Kelvin, e o 500 é a temperatura da fonte quente. Ok? Então, calculando aqui, ó, fica 1 menos 300 sobre 500, né? Ó, 1 menos 300 sobre 500, que é o mesmo que 3 dividido por 5. Se fosse 30 por 5, daria 6, mas é 3 por 5, então dá 0,6. Tem muita gente que dá isso aqui como rendimento. Isso aqui não é o rendimento. O rendimento é 1 menos 0,6, que é 0,4. Pedro, vê se chegou alguém aí. Ou 40%. Não chegou. Tá? Então, o que a gente tem que ver agora? A gente tem que ver se a máquina B e a C, porque a gente já descartou, se esse rendimento delas está abaixo de 40%. Se estiver acima de 40%, não dá para construí-las. Na vida real. Não operando entre essas temperaturas. Se estiver abaixo, dá para construir. Beleza? Mas como é que eu faço o rendimento, professor? Eu vou para o ciclo de Carnot de novo? Não, amor. Porque você tem o calor que ela ganhou e você tem o trabalho. Tem o trabalho que ela ganhou, aliás, e o calor que ela fez. Meu Deus. Falei tudo errado. Não, meu amor. Você tem o calor que ela ganhou e o trabalho que ela realizou. Então, você vai calcular o rendimento delas pela equação do rendimento e não pelo ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot só serve para determinar o máximo. Ele põe uma coisa na sua cabeça. Ciclo de Carnot não determina o rendimento de máquina. Determina o rendimento máximo. Como é que você determina o rendimento de uma máquina? Quanto de trabalho virou calor. É isso. Se o exercício perguntou qual é o rendimento máximo, se a máquina operasse idealmente, aí beleza, vai para o ciclo de Carnot. E daí você precisa ter as temperaturas, né? Então, vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Vamos começar com a máquina B, né? Pela ordem. Eu acho que tem gente que já se ligou nessa máquina B aí, que o rendimento dela dá 50%, não é não? Porque, ó, ela ganhou 12 mil e fez um trabalho de 6 mil. 6 é metade de 12. Então, se a gente calcular o rendimento da máquina C, ó, rendimento, opa, meu computador escorregou aqui. Rendimento, aliás, máquina C não, máquina B. É o trabalho que a máquina B fez dividido pelo calor que a máquina B ganhou da fonte quente. Então, é o QQ da máquina B. Então, vai ficar assim. Rendimento da máquina B é, meu Deus, quem é o trabalho que ela fez? 6 mil. Quem é o calor? 12 mil. É o mesmo que 6 por 12, 6 é metade de 12. O rendimento dessa máquina aí é 0,5. Ou rendimento de 50%. Como eu disse, né? Você é um pouquinho mais espertinho, você já percebeu que era 50%. Por quê? Porque metade do calor virou trabalho.
Metade, exatamente metade. Então, o rendimento é de 50%. Então, daí eu te pergunto, essa máquina pode ser construída? Não. Não operando entre essas temperaturas, né? Então, a segunda lei da termodinâmica não me limita. Me deixaria ter uma máquina com rendimento de 100%, né? Mas, se ela operar entre 300 e 500 Kelvin, o máximo rendimento que ela pode obter é 40%. Se ela for real, vai ser menor que 40%. Então, não dá para essa máquina existir, tá? Respondendo a pergunta. Então, vamos testar a letra C, né? Não é possível que nem a C vai dar. Será que a C vai dar? Acho que a C talvez, hein, gente? Vamos ver? Vou pegar um azul clarinho aqui, ó. Máquina C. Vamos calcular o rendimento dessa menina aí. Dessa meninota aí. Vou calcular aqui, ó. Rendimento da máquina térmica C é o trabalho que essa máquina fez dividido pelo calor que ela ganhou da fonte quente. Vocês perceberam que eu estou tirando os valores daqui, né? Vocês estão espertinhos, né? Ó, o calor que ela ganhou é 8.000 e o trabalho que ela realizou é 3.000. Tá? Então vai ficar assim. NC é 3.000 vezes o calor que ela ganhou, que é 8.000. É o mesmo que 3 dividido por 8. 3 vezes 8, 24. Sobra 6. 6 por 8, 0,75. Isso aí dá 0,375. Tá? Ou, se preferir, rendimento do máquina C, 37,5%. É uma máquina que dá para ser construída na realidade, operando entre 300 e 500 Kelvin? Sim. A máquina C, sim. Tá? Vou até pôr um sim aqui na tabela. Oh, Jesus, não deu. Falta 1 minuto para acabar a aula. Falta só pôr um sim na tabela que eu quero. Aqui. Sim. Tá? Então, a gente pode escrever aqui embaixo apenas a máquina C seria possível. Ok? Que lindo, gente! Olha aí, concluímos, tá? Concluímos. Então, na próxima aula, sexta-feira, atenção, repito, quem não estava no início, próxima aula... Sexta-feira. Isso, sexta-feira. A gente vai ter uma aula de reposição do dia 26 de... O dia 26 de outubro... Peraí, filho, só um minutinho, você já fala. Dia 26 de outubro, tá? Sexta-feira, das 4h30 às 18h, no nosso horário síncrono. Síncrono. Tá? Aula. Depois a Mel vai mandar no WhatsApp da sala lá, sexta-feira. Essa foi uma sobre os limites, professor. Tá. E outra coisa, então, sexta-feira eu vou mandar para vocês a nossa avaliação, que vai ser igual ao do primeiro bimestre. 2 avaliações, né? Sobre o mesmo tema, mais 2 avaliações. Uma teórica, só questões de vestibulares, múltipla escolha, pelo Google Forms, e outra para você entregar bonitinho os exercícios, e olha que os exercícios é bem tranquilinho de fazer. Você só tem que saber o que você tem que calcular, né? Os exercícios são tranquilos. Lembrando que eu estou sempre à disposição, você pode assistir essa aula, pode tirar dúvida comigo, podemos marcar um horário de atendimento segunda-feira que vem, tá? Se você tiver com alguma... se tiver com alguma coisa, com alguma dúvida, perdão? Tá, deixa eu ler o nome de quem está conectados aqui agora para registro de presença, menos a Sabrina, que eu não vou dar presença para ela. Estão comigo agora, por isso conectados, estão conectados agora e por isso presentes na aula de terça-feira, 16 de novembro de 2021. O André, o Caio Henrique com C, a Ellen, o Felipe, o Gabriel, a Gabriela, o Gustavo, o João Marcelo, o Jonatas, o Caio Felipe, a Karen, o Leonardo, a Luana,
o Luca e o Lucas Ribeiro, a Mariana, a Mel, o Murilo, Pedro Emílio, a Sabrina e o Vinícius. Tá bom? Então, a partir de agora, eu estou desconectando. E se alguém quiser discutir mais alguma coisa, quiser conversar alguma coisa, eu fico à disposição. O André saiu. Ok? Até sexta, hein? Tchau!